10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio de Neuronautas. Aqui quem fala é o Miguel, seu anfitrião, e você é nosso convidado a viajar nessas neuras, universo e tudo mais. E hoje estamos aqui com o Matheus que faltou. O Matheus faltou. Ai, o miserável. Aqui é Jonathan Paiva, né? E como todo bom RPG, alguém tem que faltar. Exato, é verdade. Marcamos. E aí o cara mandou o quê? Ih, galera, não vai dar, ó. Não, peraí. Eu vou ler aqui o que ele comentou, espertinho. Eu tenho certeza que ele planejou tudo pra faltar. Porque a mensagem anterior dele foi: eu não sei se eu tenho muita coisa pra falar. Aí, beleza. Passou algumas horas, ele manda: gente, complicou aqui. Me enrolei com o jantar, sei lá, com comida aqui, não vou faltar. Tá bom, você me engana. Acho que hoje é dia de marmita lá, né? Acho que ele tá fazendo as marmitas. Ele foi levar o peixinho dourado dele na natação. Bom, tá aí, né? Faltou, já faltou. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Fernando Alves. E você tem certeza que quer fazer isso? Boa! Hoje estamos aqui, amigos reunidos, e a gente quer trazer aqui um quadro que a gente já costumava fazer. O quadro se chama o quê? Neuronautas Recomenda, que é um quadro onde a gente traz uma série de recomendações para vocês, de vários assuntos. Aí vai depender do tema, né? Vários temas, mas que são recomendações assim do fundo do nosso coração e que talvez, se você estiver disposto a conhecer algo novo, você possa gostar, né? E a gente possa trocar figurinhas. Então, também, no final, envia pra gente aí recomendações acerca desse tema maravilhoso, que eu tenho certeza que você tem muito a contribuir, que você já teve muito contato, que é o quê? Sistemas e cenários de RPG. Então, hoje estamos aqui para recomendar sistemas e cenários de RPG. Vamos falar um pouquinho aí da nossa experiência também, que talvez a gente já tenha abordado em algum outro episódio, mas trazendo agora nossas recomendações, coisas que talvez fujam um pouco aí do que você tá acostumado, ou do que é muito mainstream aí, que o pessoal costuma jogar mais, né? E contar aí um pouco da nossa jornada. Então, é isso. Vem com a gente. Vambora. Este programa só foi produzido e publicado graças aos nossos padrinhos e madrinhas. Que o Nicolas os abençoe. Além deste, temos muitos outros conteúdos disponíveis. Para acessar nossos materiais exclusivos, basta se tornar um apoiador no aplicativo do Apoia-se ou um membro do canal RPG Next no YouTube. Bom, vamos lá. Para quem não nos conhece, né? Eu queria falar aqui que o nosso querido Fernando Alves, ele é diretor, né? Ele é ator, ele é dublador. E eu queria te pedir, Fernandinho, que você começasse aqui trazendo pra gente uma recomendação sua, porque acima de tudo isso, o nosso Fernando é o quê? Jogador de RPG, né, Fernando? Mestre de RPG, escritor de histórias e tudo. Seu TCC foi com RPG, não foi, Fernandinho? Foi com RPG, sim. Que inclusive é uma excelente história. E enfim, de fato, RPG é uma das minhas paixões da vida. Desde que eu descobri, que eu comecei a jogar com esses bananinhas aqui, foram eles especificamente, inclusive. Só tá faltando o outro sujeito aqui. Matheus, né? Comecei com eles e se tornou a minha paixão, porque é uma forma de combinar assim, um jogo de tabuleiro com um jogo de interpretação. E o que você fazia com os dados influenciava e vice-versa. Eu achei muito mágico. É muito bom mesmo. E aí, isso era uma oportunidade de alguém que não tinha um console muito novo de jogar algo em seus cenários favoritos, em suas franquias favoritas, né? Porque todo mundo tinha um jogo, assim, de Star Wars e tudo. Eu joguei Star Wars na Fronteira do Império. Olha! Você mestrou pra gente essa campanha. Foi. Um ano, né? Um ano de jogo. Um ano de jogo. Eu ganhei o livro da minha mãe de aniversário, pedi de aniversário e ganhei. Da Galápagos Jogos, que foi quem trouxe esse livro pra cá.
O sistema, ele é diferente. Ele é mais parecido com o de vampiro do que com o de D&D, assim. É o sistema de Role Playing Dice. Os dados que você compra junto com o sistema, eles não têm números, eles têm só símbolos e quantidade de símbolos diferentes. Aí você tem, né, aquele sistema famoso. Você tem símbolos de sucesso, fracasso, o crítico e o crítico negativo, né? Ah, sim, legal. Game of Thrones também é assim. Esse é um jeito muito interessante de jogar porque ele é um dado justamente narrativo. Ele te dá um resultado, mas você modifica, você descreve como é esse resultado. Você é obrigado a usar a sua imaginação. Boa. E no do Star Wars tinha os dados de vantagens e desvantagens, que tinham símbolos específicos, que era justamente pra dar esse sabor a mais, né? Tipo assim, você rola os dados junto com os vantagem e desvantagem, e aí saem os símbolos que dão um sucesso. A conta bateu, você conseguiu fazer o que você queria, mas nos dados extras saiu que uma desvantagem. Então, por exemplo, você deu um tiro de blaster, só que a sua arma emperrou. Então você teve um sucesso, só que você teve um probleminha ali que surgiu. Ou até mesmo um fracasso, né? Que te move pra frente, né? Que é muito legal essa mecânica. Eu tô lembrando aqui de quando a gente jogou, e isso é uma parada que realmente é bacana, é diferente, né? Que é o Jar Jar Binks, né? Que só rolava dados de fracasso com positivo, né? Pois é. Cara, eu joguei durante um ano sem saber as regras. Eu só sabia o que o meu personagem fazia, eu rolava os dados e acreditava que o Fernando estava sendo justo com a gente. Justamente, né? Quem nunca, né? Mas assim, no último episódio, o Fernando foi injusto, porque ele salvou a gente, sendo que alguns personagens ali eram pra morrer. Quem? Era eu? Outro dilema de mestre. Cara, você não lembra que alguém morreu e voltou à vida? Mas não fui eu, não. Esse foi o episódio, o penúltimo episódio. Esse foi o penúltimo episódio. Foi no penúltimo. Quem foi? Tu lembra, Fernando? Deve ter Foi sido o Pedro, pô. Aí, exatamente, é isso que eu lembro. Eu só peço que a força os guie. Grande Pedrinho. Exato, cara. Exatamente, ele só pediu que a força os guiasse. Mas é assim, essa confiança e essa fé no que está à sua volta é temática pra Star Wars, no final das contas. Ah, demais. Tinha saído Rogue One, cara. Já tinha saído Rogue One, você tava pilhado. Acho que foi no ano seguinte a Rogue One. Que aí Foi todo mundo algo tava assim. Foi 2017, eu acho que a gente jogou. Acho que foi isso. 2017 mesmo. Foi Rogue One 2016 e isso aí 2017. Isso que tinha um personagem lá, o do Donnie Yen, né? Isso. Que era sensitivo Com a à força, força. mas não era Jedi. Exato, cara, aquela cena maravilhosa, mano. Muito boa. Aí eu fiz um Jedi, Sim. né? Óbvio. Sim, sim. E eu, né, E aí? arrisquei e fiz o personagem Sith, né? Não, mentira, não é Sith, ele era do lado do Império, né? Era um príncipe. Era um príncipe, um político. É, mas assim, era o príncipe do Império, assim, que nem sabia direito, né? Aquele império não tão imperial, né? Foi uma longa jornada pra me fazer virar contra o Império, né? Mas deu certo. Foi legal, cara. Essa campanha foi legal. Então, Fernando, você recomenda o sistema, né? Nós, neuronautas, recomendamos o sistema Star Wars, a Fronteira do Império, não é o nome? Certinho? Exato. É o que tá no Brasil, assim. Eu descobri que no exterior são 3 livros desse sistema. Que o Fronteira do Império é o focado na parte fora da lei, né? Na parte meio faroeste de Star Wars. E aí você tem faz sentido, né? É o Outer Rim, né? Exato. Exato. É a borda ali mesmo, né? A fronteira mesmo. Orla exterior. Isso. Terra sem lei, isso mesmo. Caçadores de recompensa, traficantes, bandidos e tudo mais. Aí você tem o Age of Rebellion, que era focado na guerra entre Império e Aliança Rebelde. E você tinha o último, que era Force and Destiny, que era focado na questão da força, Jedi, Sith, essas coisas, mais aprofundado. Legal. No Brasil eles juntaram os 3 livros? Não. Acho que eles só lançaram um mesmo. O Fronteira do Império sozinho já é um tomo, tá ligado? Não, mas o que lançou no Brasil, então, ele é o quê? Ele tem pedaços dos 3? Como é que funciona? Não, eu acho que ele, como é o primeiro livro do sistema, ele veio com o grosso das regras, saca? E os outros 2 ele acha que especifica mais, entendeu? É tipo assim, é como se o Fronteira do Império viesse como uma base, um livro básico, que contém tudo que você precisa e é mais focado nisso, e os outros 2 são tipo expansões que desenvolvem mais as regras focadas em cada parte, sacou? É isso, Fernandinho? Sim. E o sistema era bacana de jogar, viu? Ele era divertido de fazer mestrar. E dava o clima de Star Wars, o clima de aventura, Dava. Uma coisa que eu gostei muito desse sistema,
que eu lembro até hoje, é que, assim, isso era muito legal porque a gente tinha o dado, não o dado, a ficha comunitária dividida entre mestres e jogadores, entre o mestre, né, e os jogadores, que era a ficha da força, que dava o quê? Era a ficha do destino. Isso. Então era uma fichinha que tinha o lado claro da força, né, e o lado escuro da força. E aí os jogadores em conjunto ali poderiam, quando tava pro lado claro, né, usar isso para que alguma coisa ali narrativamente fosse colocada para ajudá-los, como se fosse realmente a força alterando algo ali. Exato. E ajudando a todos. E ao fazer isso, a ficha virava e ela estava pro lado agora negro, né? Ou pro lado claro. Isso era muito legal, cara. E assim, uma regra legal também era que não dava pra desfazer, né? Tipo assim, o lado negro, chegou o Darth Vader. Aí o lado claro, mas o negócio dele falhou, sacou? E ele foi embora. Não pode, né? Não o negócio dele, não, cara. A espada dele falhou, né? O Darth Vader tava incapaz, né? Ele broxou. Não pode, sacou? Um uso não pode, tipo, cancelar o outro, né? Isso. Poderia, tipo assim, tentar fugir, e aí na hora tava dando ruim, sei lá, e alguma forma lá na frente a força ajuda, né? A galera conseguir escapar realmente. Pô, aí dá. Agora não pra fazer um cancelar do outro, assim. E foi muito maneiro, cara. Eu lembro que essas dinâmicas eram bem legais, porque ao mesmo tempo que você, poxa, quer uma vantagem de conseguir, você fica pensando, cara, eu vou passar isso pro outro lado e eu não vou. E às vezes era melhor tentar não passar, né? Exato. Porque a ficha virava pro mestre e o mestre podia editar uma cena pra pior a qualquer momento. Eu lembro que teve uma batalha espacial. Eu acho que a gente Não teve batalha espacial. Exato. Mas a gente tava no espaço. E Sim, o Fernando queria uma batalha espacial, mas a gente não queria. Doido pra colocar. Mano. E aí, tipo, eu lembro que acho que a gente não usou a ficha da força, tava pra gente, a gente não usou só para que o Fernando não conseguisse forçar a batalha com o lado negro, sacou? Eu acho que assim, foi uma decisão, tipo, gente, não vamos virar, a ficha tá pra gente, não vamos usar, vamos conseguir de algum outro jeito. E eu lembro disso, cara, eu lembro assim, que foi uma união nossa mesmo ali de jogadores, cara, não podemos, vamos meter o pé, a gente tem que fugir. O cara tá querendo botar uma tropa aqui nas nossas costas, que a nossa nave também era uma banheira, né? A banheira lá do Matheus lá. A Big Brick. Mano, exatamente, era um tijolão. Tijolão era o nome da nave, era isso aí, Big Brick. Mano, muito bom, um sistema divertido, cara. Sim, ele dava essa energia, essa coisa de aventura mesmo, as coisas tinham consequências. Uma coisa que eu fiquei encantado é porque é um sistema de regras complexo, mas simples. Sabe, eu vou dizer, tá entre D&D e Vampiro. Então você tem a parte narrativa que deixa você uma certa liberdade pra interpretar, pra dizer como é que o resultado afeta, mas você tem um set de regras fixas e como aquilo... Ele ainda é gameista, né? Ele ainda é gameista. Ele ainda tem a parte gameista, assim. Quando a gente quer dizer isso, é o que? Ainda tem regras e a parte ali que faz ser um jogo. Exato. Né? Realmente, desafios e dificuldades que você precisa passar, resultados que você precisa alcançar, né? Pra que alguma coisa ali se mova, mas acho que ele é bem equilibrado, cara, nesse sentido. E assim, a gente tá falando de sistema, que é o conjunto de regras. Eu posso estar chovendo no molhado, mas vai que algum ouvinte não conheça, né? Então você tem o sistema, que é o conjunto de regras, e você tem o cenário, cara, que é o mundo onde você está vivendo, né? Ali onde você está jogando, ali é o universo que você faz parte. Então são duas coisas diferentes, mas aqui a fronteira do Império, ela faz, na verdade, unir, né? Ela une. Eu acho que o Fernando, nós gostamos todos de Star Wars, acho que quem gosta mais ainda é o Fernando e o Jonathan. Mais do que eu, com certeza. Não sei se mais do que do Matheus. Eu acho que sim. E assim, eu acho que fica a recomendação do próprio cenário, né? Porque ultimamente a gente tem visto tantas coisas aí mais ou menos, ou ruins de Star Wars, né? E isso traz aquele quentinho no coração, cara, assim. Exato. De, poxa, eu estou nesse mundo de novo, sabe? Sim. Poxa, eu tô em Star Wars, cara. Star Wars aqui com a gente. Você e seus amigos podem construir uma história ali. A Galáxia é Grande, com esse livro, você pode contar a sua história.
história. É ideal pra quem gosta de Star Wars isso aí. Isso. Talvez quem não goste possa gostar, né? Dependendo, pode ser uma porta de Uma entrada porta de pra quem nunca viu Star Wars, não tem interesse. Jogar um RPG desse pode dar vontade. Igual a gente vai ver com outro sistema aí mais pra frente. Uhum. Ele vai ter esse apelo maior pra quem já gosta e já conhece Star Wars, mas eu concordo com vocês. Eu acho que se você não conhecer o Star Wars e gosta de RPG e talvez queira conhecer, né, dar uma chance, não consuma nada que está sendo produzido atualmente. Vai jogar Fronteira do Império, cara. É legal. Visita o nosso catálogo antigo do dossiê Star Wars e pega o que a gente recomenda. É verdade. Lá a gente fala o que é bom, o que é ruim. E se você não conhece nada de Star Wars, ele já vai te introduzir ali basicamente tudo. Se você ficou com vontade de jogar isso aqui e vai mestrar pra alguém, ou você é um jogador que montou uma mesa, foi convidado e quer saber mais, a gente tem uns episódios passados, na época que a gente era de outro canal de TV. Né? Que a gente era de outra emissora e a gente tem lá, acho que são 3 episódios, né? Uhum. Cara, juntando tudo que tem de Star Wars e destrinchando para vocês aí. Então aproveitem que os palestrinhas aqui que estão reunidos comigo fizeram o suco ali do entretenimento e do que tem de bom em Star Wars, e o que é ruim também é condenado. O que é ruim é condenado e será condenado para sempre, tá bom? Então, acho que é isso. Aí. Você quer falar o que você mais gostou, Fernando? No sistema, no cenário? Então, né, porque essa é uma espada de dois gumes, né, um assunto muito agridoce pra mim, porque quando eu li o livro, a coisa que eu mais gostei foi o sistema de batalha espacial. Há uma coisa que eu não consegui fazer na campanha com vocês. Maravilhoso. Eu consegui a muito custo uma perseguição numa cidade. Não, mas essa perseguição foi maneira. A gente tava fugindo do planeta do Jonathan, eu acho. Não tenho certeza. Acho que era um dos primeiros planetas lá que a gente tava tentando escapar. Vocês estavam em Nar Shaddaa, que era a lua do planeta dos Hutts. Isso. E aí vocês estavam tentando fugir dos caçadores de recompensa, pô. Que o primeiro chefe de vocês botou na sua cola. Foi legal. Mas, mano, não tinha como a gente lutar a batalha espacial com uma nave com o nome Tijolão, mano. Pô, cara... Não tinha como. Quem sabe, outro dia a gente pode voltar com isso aí. Isso aí é legal. Teve um bom saudosismo aqui agora. Olha, eu com certeza é um sistema que eu voltaria a mestrar. Olá, você que acompanha o RPG Next e ainda não é madrinho ou padrinho do projeto? Aqui é o Guga Zatoni e eu tenho uma mensagem especial para você. Você já imaginou fazer parte de algo maior enquanto apoia um projeto que você ama? Com apenas R$5 por mês, você não só contribui para manter o RPG Next vivo e em constante crescimento, mas também ganha chaves exclusivas para participar de sorteios mensais, onde pode se juntar a nós em gravações ou até mesmo influenciar o destino das nossas aventuras. É isso mesmo! Cada contribuição, por menor que seja, é um passo importante para garantirmos que nossos episódios continuem emocionantes e cheios de conteúdo para você. Acesse apoia.se/rpgnext e torne-se parte essencial dessa jornada épica. Então, eu vou falar aí não é o único, né? Mas o sistema aí que eu mais mestrei na vida, e mestrei pra vocês aí, acho que foi o único que eu mestrei pra vocês, que é o Mutantes e Malfeitores. Em inglês é o Mutant and Masterminds. A gente jogou tanto isso que a gente viu a troca de versões. Exato. É verdade. A gente passou por isso. A gente começou jogando na segunda edição. E aí lançou a terceira e a gente teve que migrar. Foi atualizar. E como todo migramento, toda migração é inferno, né? Mas... uma bagunça. faz parte. Ficou melhor a terceira versão. Não foi só o que você mais mestrou, mas eu acho que é a campanha mais longa de todas as nossas vidas. De todos verdade. Os presentes. Caraca. Por quê? É verdade, né? Porque, galera, a gente... Por quê? Não, então, a gente, o que acontece? Somos um grupo de amigos e tal, e, bom, como o Fernandinho contou, vocês provavelmente já sabem, se não ouçam episódios passados, que a gente deve ter contado isso,
falamos assim, vamos jogar RPG? E aí todo mundo gostou e tal, e a gente já era amigo, uniu a gente ainda mais, e se tornou uma forma da gente manter o contato. Nosso grupo é bem legal e a gente fica até recomendação para vocês todos. Cara, o RPG é maneiro, mas o RPG em si, ele é só uma ferramenta, né? Então, criem laços, façam amigos de verdade, dá pra fazer amizade legal com o RPG, conhecer pessoas, se divertir, ter grandes aventuras. E a gente sempre teve isso pra gente, né? O RPG, ele era um meio e enfim. Então, somos muito amigos de vários anos. E aí, tô falando isso por quê? Porque a gente fazia uma coisa nesse sentido que, independente da gente ter se visto já ou não, e das situações, uma vez por mês vamos ter uma sexta-feira, onde a gente se reúne pra jogar RPG, a gente jogava presencial, pra que a gente mantenha o contato, cara, se divirta, né? Fique ali, converse um com o outro, esteja presente e tudo. E a gente fez isso por vários anos, né? Conseguimos aí manter por muitos anos. Então, esse ano que o Star Wars aí, Fronteira do Império, a gente jogou 1 ano, 12 sessões com o Fernando mestrando. O Mutantes, cara, acho que nesse esquema que a gente fez, ele foi o que a gente estreou. Então, essas sextas-feiras do RPG. E a gente jogou ele até a 3ª temporada, que até então está inacabada, né? Inacabada. A campanha talvez tenha morrido. Os atores entraram em conflitos, não querem mais participar. Greve dos atores aqui. Greve dos atores. Porque, enfim, né? Daqui a pouco a gente entra nesse ponto aí, talvez já tenha entrado. Mas, enfim, aí a gente fazia tipo assim, uma temporada de Mutantes, uma temporada de outra coisa. Uma temporada de Mutantes, uma temporada de outra coisa, né? E foi revezando assim. E enfim, aí nisso, então, assim, tem o quê? 6, 7 anos? Sei lá, acho que talvez até mais, né, cara? Primeira vez que a gente jogou. A gente começou em 2016. Isso. Então, foi né? isso mesmo, é isso aí, ó. Caraca. É muito 8 tempo. anos, mano. Muito tempo. Mas é isso aí. Mutantes e Malfeitores, recomendamos aí, 3ª edição, pra falar que é jogar de super-herói. E fica aí recomendado também já o cenário deles, né? Não, mentira. Eu acho que eles têm sim. Eles não tem um cenário direito. Tem? Tem um cenário sim, mas ele ainda não traduziram ele, saca? A Jambô não trouxe. Só trouxe ali, mas tem 1 bilhão de coisas na parte de inglês, saca? Tem livros de expansão, guias específicos. É que no Brasil não chega muita coisa. Exato. Igual o do Star Wars, só chegou 1. O Mutantes chegou poucos também. E da 3ª edição, muito menos, né? Exato. A gente, assim, de novo, né? Se você for uma pessoa muito, muito bobona, cara de melona, você sabe que existem meios, né, bucaneiros para você conseguir o que você quer, né? Caraca. Mas você não deve, pisca. Falando de... Você não deve fazer isso. Falando de One Piece aqui no meio do programa de RPG. Uma vergonha. Vamos ter que contornar isso daí, né? Ó, eu paguei pelo meu Mutantes, hein? Eu vou deixar claro aqui. Eu paguei. Falar a verdade. E eu paguei pelo meu Star Wars. Então pronto. Exato. E eu paguei pelo meu também. Eu paguei. É verdade, pagou Eu mesmo. paguei também, paguei. Então pronto. Enfim, vamos falar um pouco aqui do sistema. Não estamos falando de nada ilegal aqui, vamos deixar muito claro. Nem incentivando nenhuma prática aqui, entendeu? Não estamos falando nada disso. O Fernando não falou nada disso. Eu desrecomendei. Exatamente. Eu desrecomendei. Isso, aqui, se você olhar embaixo do meu tapa-olho, eu tô piscando, eu não tô piscando. Ele quis dizer o quê? Que o jeito de você obter o que você quer é você fazer um cursinho de inglês, inserir aqui a propaganda de um cursinho de inglês e aprender inglês pra você, né, ter a sua coisa. Brincadeira, gente. Vai lá no chat PDF, compra o inglês, vai no chat PDF e traduz, entendeu? Ou no chat GPT, ou faz um cursinho de inglês mesmo e aprende, não tem problema. Foi isso que ele quis dizer, não foi, Fernando? Foi. Mas o Mutantes também sai pela Jambô no Brasil. Aí, ó. E como já comentaram rapidamente aí, ele é focado em super-heróis. Principalmente essa última edição, ela dá uma liberdade muito grande de você criar o poder que você quiser. Só precisa ser criativo e ler bastante livro, né? Que essa aí é uma das... Acho que é um dos desafios, que às vezes é meio difícil você entender como é que cria os poderes, né? Do jeito que você quer. Pode ser meio confuso, eu já fiquei muito tempo estudando aquilo lá e tentando. O Fernando era
O Fernando era melhor que eu, que o Fernando tem esse prazer em criar personagem. Eu tenho preguiça de criar personagem. Uhum. Mas eu acho que a gameplay dele é bem legal, né? Eu não sei se vocês que jogaram mais, vocês vão saber dizer qual outros RPGs são nesse esquema também, mas você tem, basicamente, na batalha, você tem duas fases. A primeira é o ataque e a segunda parte é a de resistência, né? Então o seu personagem aí, o personagem que vai atacar, ele vai tentar contra a defesa do inimigo. Se ele passar essa defesa, aí o inimigo vai tentar resistir ao dano do ataque. Então são basicamente duas fases ali. É um sistema D20, né? Também aí, pra quem já tá mais acostumado, usa o D20. E você só precisa de um D20. Não tem mais nenhum dado no sistema. São tudo esses ataques e essas resistências, cara. Exatamente. E como a galera provavelmente do D20 conhece mais o D&D, é muito semelhante. Você tem um nível ali que é necessário pra ser acertado, mas você ser acertado não quer dizer que você sofra dano, né? Que é uma coisa legal que ele traz aí de diferente. Que no D&D, se você for acertado, você toma o dano ali, né? Se você tiver algum redutor, alguma magia, qualquer coisa ali, você pode tentar. Mas aqui, não. Você ainda pode rodar pra não receber o dano, né? Você tem essa chance, né? E tem a parada dos graus de falha, né? Do grau de dificuldade. Não são life points, né? Não são pontos de vida. São os graus de quanto de dano você levou. E dependendo dos graus, você vai ficando mais... Vai tomando mais. Debilitado, Você vai tomando penalidade, condição. E ficando mais fraco pra receber o próximo ataque ou dar o seu próximo ataque. Se ferrar, né, também. Isso. E isso transforma esse RPG num RPG de super-heróis. Porque aí é aquela cena famosa, clássica, dos dois se batendo o tempo inteiro e continuando, resistindo, assim, saca? E aí acho que o mestre tem que ter muita sabedoria, muito conhecimento no sistema pra ele equilibrar e não ficar algo cansativo, né? É uma coisa que às vezes teve muitas batalhas que chegaram a ser cansativas. Uhum. Porque pode demorar, né, cara? Assim, isso. Esse é um ponto aí justo. Esse sistema... ele pode ser muito complexo. E eu não ajudei o Jonathan também, porque quando a gente foi fazer os nossos personagens, tava todo mundo fazendo essa boneca, cara, vou fazer uma coisa diferente. Eu fiz até uma homenagem. Vou homenagear um mestre, vou unir esses conceitos aqui, tá? O nome do meu personagem, inclusive, era Jonathan. E era o Jonathan Strange, né? Que era até um negócio ali com o Doutor Estranho, mas com uma pegada de... qual é que é o nome? Constantine. E aí, tipo, juntar assim, botar ali no universo massa. E aí eu fiz um mago. E o mago lá, a magia é meio diferente, cara. Você tem acesso a uma variedade maluca de poderes. Virtualmente, tipo assim, você pode acessar qualquer poder. É bem doidão, mano. E assim, a gente que já tava com dificuldade, às vezes ficava mais. Meu personagem era muito forte, tinha hora que não. Muito apelativo. Olha, minha dica é: não comecem no nível 10. Porque nível 10 já é apelão. Então, o Miguel... No primeiro episódio, eu descobri... olha só, a primeira batalha que a gente teve, eu descobri que o Miguel, simplesmente, ele podia abrir um portal. E aí, o vilão ia cair no portal. E ele abria outro portal lá, sei lá no alto. E o vilão caía de uma altura imensa e... era nocauteado. Foi. Mas eu fui brilhante também. Na primeira sessão, velho. Que ódio! A gente ia morrer, eu fui brilhante. O sistema recompensa a criatividade e a gente tá falando sério. Ele te dá todas as ferramentas pra você fazer os poderes que você quiser, saca? É só você saber descrever e você conhecer essas nuances, assim. Porque os poderes basicamente são feitos de efeitos. Por exemplo, dano ou movimento. Condições. E aí você vai somando essas coisas, comprando com os pontos de poder. É o que equilibra o cenário, porque tem poder que é muito caro, outros que são mais baratos, dependendo do que você faz. E aí você cria esse poder e ele pode ser tão estranhamente específico o que você consegue fazer. Sim. Cara, é muito legal. Ele é bem divertido. O Miguel jogou com o Constantine, Doutor Estranho dele. Eu fiz o Chapolin Colorado. Foi maneiro. Mano, teve até o personagem do Vitor, né, que jogava com a gente. E era interessante porque o poder dele era aumentar ou diminuir o poder de alguém, ou diminuir o poder de alguém. Sim, ele foi criativo também. Era bem interessante. Uma dinâmica. Um personagem de suporte maneiro ali. E ele também tem essa questão do ponto heróico, né? Como é que é mesmo? Ponto heróico. Isso.
Ponto heróico. Que é um bônus, né, que você pode usar aí a qualquer hora do jogo, de acordo com o mestre também, né, combinando com o mestre. E ele vai te dar algumas vantagens, né? Você pode rerolar um dado, você pode pedir pro mestre, sei lá, te dar algo de sorte na narrativa. Editar a cena, você pode pedir um esclarecimento, pedir uma pista. Isso. A gente se divertiu bastante com Mutantes. E tem esse sonho aí de um dia a gente terminar essa temporada. Porque era a última temporada. Era o final da história. Mas o que aconteceu? Porque a gente jogou, aí beleza, falou do cenário. O cenário é legal, tem esse lado que tem muita regra, elas se confundem um pouco. O sistema é legal. É legal, mas tem essas regras, né, que às vezes se confundem um pouco, né? Mas, a gente tem também ali a questão de que a gente jogou num cenário próprio, né? O Jonathan criou o universo que a gente estava jogando. E, amigos, se vocês estão achando que a gente jogou Liga da Justiça ou Marvel, qualquer coisa assim, meu parceiro, a gente foi jogado pra dentro de The Boys junto de... qual que é o outro lá? Invencível. É uma mesclagem dos dois, tá ligado? É muito complicado, pô. Assim, a parada tá bem apocalíptica no jogo, saca? Tá de animador, continuar. Ele foi se transformando, viu? Assim, ele não era assim no começo. Não, olha só, no começo... Suas ações. Não, no começo... Não vem não. No começo eu criei um personagem pra ser justamente o cara meio bad boy do grupo, assim, que faz o que é necessário, sei lá o quê. Tinha outra pessoa que era pra fazer o super-homem do grupo. Eu fiz a minha parte. Eu era pra ser o cara que resolveu o problema quando tinha que ser resolvido. Aí tinha que ter o super-homem. Mas o super-homem não foi um super-homem, entendeu? Ele não foi a contraparte do grupo. E aí, na segunda temporada, eu joguei, eu falei, cara, beleza, então eu não tenho um super-homem, então eu vou ser o super-homem. Eu vou jogar o caminho da redenção. E eu não fui ouvido, entendeu? Eu fui penalizado por ter jogado o caminho da redenção, entendeu? E aí na terceira temporada eu falei, bom, então não está funcionando. Então eu vou realmente fazer o que precisa ser feito aqui, vou salvar o mundo e eu posso morrer depois. Não, mataram o Fernando. De graça. Mano, o caminho da redenção é longo, mano. Você desistiu muito cedo. O caminho da redenção é longo e você me atropelou no meio dele, né? Foi. Não, o Fernando é pior ainda, porque o Fernando, ele também teve a queda dele. E aí, ele começou a fazer o caminho da redenção. E aí, do nada, o bicho resolve se transformar numa personalidade maluca lá que mata todo mundo. Velho, acabou pro Fernando. Uai, meu filho, mas, cara, a gente tava fazendo as Dá pra gente fazer... Pô, cara. Olha, a gente fazer um podcast só falando de mutantes, velho. Esse dá uma história de podcast só de... História de RPG só de mutantes mesmo. Não, e pra terminar sobre mutantes, já estamos aqui colocando histórias pessoais e tal. O Jonathan chamou o primo dele pra jogar, o primo mais novo. E a gente, vamos ensinar o menino a jogar, né? Vale e tal, tudo bem, chega aí, garoto, cola com a gente, que é o Pedro, que jogou o Star Wars e que inclusive foi poupado pelo Fernando. Então era o nosso café com leite, tava chegando ali. O menino dormia durante a sessão, fica pra outra história a gente contar, outro dia a gente contar as histórias dele, né? Tem vídeos e tudo. Mas enfim, Pedrinho, integrante do Neuronautas Emérito, foi dado a ele uma função de, tipo assim, o cara que vai mudar todo o jogo. Só que o Jonathan tinha falado pra ele, você vai jogar com esse boneco aqui, este boneco é um traidor, um infiltrado no grupo dos caras, heróis dos caras, e o seu objetivo é matar o Miguel. Sacou? Só que como o cara era café com leite, a gente deixava ele ser café com leite. Como que a gente ia suspeitar do cara que tava dormindo na hora que ia interpretar, pô? Aí o cara foi o espião perfeito, entendeu? E me matou, mano. No final, tá ligado? Enfim, então foi só ladeira abaixo essa parada. Ninguém suspeita do Batata. Exato, cara. Mas é porque o player era Batata, né? Não foi o personagem Batata, foi o player Batata. Mas tudo bem. Perdoado. Fica a recomendação. Se você quer criar um cenário, também é uma boa oportunidade, né? Começa a juntar referências. Fala aí, Jonathan, como você criou esse cenário aí? Cara, eu não sei, mano. Eu fui criando. Primeiro eu fui criando o universo. Depois que eu tinha um basicão do universo, eu criei o mistério. Em cima do mistério eu fui criando a história e os personagens.
Boa. E aí, conforme vocês iam fazendo coisas, eu ia tendo mais ideias, né? Uma coisa que também dá pra você fazer, tipo, eu queria jogar no universo DC ou no universo Marvel. Você consegue criar os personagens da Marvel, da DC nesse sistema. Você vai pegando ali, cara, referências, né, de coisas que você gosta e vai montando ali, gosto disso, não gosto daquilo, vou juntar isso aqui de lá, isso aqui daqui. E você vai criando coisa sua, coloca coisas originais, né? Assim, eu tendo a gostar muito mais de cenários originais do que cenários já prontos, sabia? Também. Eu acho que é bem, bem mais legal, cara, porque eu acho que são dois lados, né? Você tem aquela questão de você estar num cenário já conhecido, tipo do Star Wars, que a gente jogou. Poxa, que maneiro, eu estou nesse universo que eu amo, eu estou no mundo que eu me apaixonei, cara, eu gosto muito disso aqui, e isso é muito massa. Mas mesmo dentro disso, o que o Fernando criou ali, ele fez referências, talvez, a personagens ou estruturas conhecidas, assim, mas as coisas, tudo quem criou foi ele, né? Então ele era o mundo do Fernando dentro de Star Wars, né? O seu também era o seu universo, assim. Então eu gosto muito disso, porque me lembra muito justamente o primeiro sentimento de você estar descobrindo alguma coisa. Sabe, o encontro com o fantástico? Primeira vez que tu viu o Senhor dos Anéis, a primeira vez, sei lá, que tu viu Star Wars, a primeira vez que tu encontrou aquele teu universo, seja de anime, RPG, coisa que você se apaixonou e você foi, caraca, eu quero descobrir mais sobre isso num jogo, né? Tem muito jogo disso. A primeira vez que tu jogou Skyrim, e tu tava ali, de repente chega um dragão, começa a cuspir fogo em tudo, e tu é o Dovahkiin, e o que tá acontecendo? E daqui a pouco tem um gato, um gigante, sacou? E você fica, caraca, o que é isso? Então assim, eu gosto muito desse sentimento. Pra mim é uma das coisas mais legais do RPG, é justamente como o Jonathan falou, né, que ele fez o mistério, é você ir desvendando o mistério junto com seus amigos e conhecendo um mundo, um universo ali, que é feito por você, seus amigos, saca? Vocês criaram. Assim, eu gosto muito, porque muitas das vezes que eu joguei também, acho que todas as vezes que eu joguei com amigo, né? Então, a liberdade às vezes de eu ser um play e falar, pô, acho isso aí maneiro. E às vezes o mestre cria uma coisa ali. Eu sei que o Fernando ajudou muito o Jonathan, por exemplo, no Mutantes Malfeitores. Eu era a fábrica de personagens do Jonathan. Ele falava, eu preciso de um cara pra ser desse jeito. Eu preciso de um arqueiro. Um arqueiro tipo Arqueiro Verde. Aí eu fazia. Isso é muito legal, cara. Você, tipo, tinha a marca do Fernando ali também, nossa, tudo, né? Tudo é uma construção conjunta, né? Se você é um player, você constrói o mesmo tanto que o seu mestre, né? Tem que ser assim, né? Uma construção conjunta. Então, assim, eu acho isso muito legal. Era até legal, lembrei que o Fernando, ele mestrava o spin-off do Mutantes Malfeitores, né? Os culpados. Que eram os culpados. Que a gente jogava com vilões que estavam tipo o Esquadrão Suicida, né? Ali na DC, a gente tava ali os culpados. É muito maneiro, muito legal. E aí virou tipo um universo nosso, né? Que é nosso. Sim, basicamente, a gente criou tudo, né? É muito bom, muito maneiro. Olá, você que acompanha o RPG Next e ainda não é madrinha ou padrinho do projeto. Aqui é o Anderson e eu tenho uma mensagem especial para você. Quer ter a experiência de jogar RPG com a gente? Com R$60 mensais, você garante sua vaga nas nossas mesas online quinzenais, participando de aventuras emocionantes ao lado dos criadores do RPG Next. Junte-se a nós em apoia.se/rpgnext e viva essa aventura única. Bom, vou trazer aqui então como terceira experiência de mestre, mestrando aqui para o grupo, a recomendação do sistema e cenário de The Witcher. Então acho que tem um segundo nome, é The Witcher RPG mesmo. É dos Pondsmith. Pondsmith and Pondsmith, foi um casal que escreveu. E é muito legal, cara. Assim, vou te falar que me surpreendeu. Isso aqui a gente começou a jogar, a gente jogou isso aqui, acho que já tava na pandemia. Foi na pandemia. Foi totalmente online esse aí. Foi. Esse aqui foi um que a gente jogou realmente online. Foi o primeiro, né? Acho que o único que a gente jogou assim, online mesmo, todos. Hoje ele já tem alguns outros livros de expansão que vão aumentando algumas coisas, mas na época só tinha o primeiro praticamente. Só o livro basicão, que eu também comprei.
Pra não sermos acusados de outras coisas. E, cara, muito legal. O que eu gostei do The Witcher? Tudo no The Witcher é novo. Mas, assim, vou fazer 2 ponderações. Gostei do cenário, porque nós gostamos de The Witcher aqui, tanto do jogo, até certa parte da série. Assim, mas maravilhosos os jogos, o universo. Inclusive, o RPG segue a cronologia dos jogos. Ele Exato. segue pela linha que os jogos tocam. Muitas pessoas devem ter lido o livro, né, e se identificar mais com o livro. Eu li, acho que só o primeiro. Li não, ouvi, né? Ouvi o audiolivro. Muito bom. E é muito massa, cara. Assim, vou te falar que é muito fiel. Apesar da gente não ter gostado muito da série, eu lembro que... Acho que nessa parte da série ainda... Eu ainda estava curtindo, pelo menos, quando tem a bruxona. Da segunda temporada. Que parecia muito com a bruxa que eu coloquei pra vocês lá no jogo. Foi verdade. E eu fiquei, caraca, eu mestrei certo. Faz sentido que eu coloquei pra eles. Não caguei o cenário. Porque uma parada de você jogar num cenário conhecido é você cagar o cenário, né? Você tem que entender, tem que procurar saber, tem que procurar colocar coisa coerente. Pelo menos é o que eu penso, né? Então, por exemplo, apesar de gostar muito do Senhor dos Anéis, às vezes fico receoso de onde é que eu vou encaixar um RPG de Senhor dos Anéis, porque o mestre não pode cagar, que nem o jogo Shadow of War fez. Esquece a história do Senhor dos Anéis e viaja. O The Witcher te coloca, ele te dá material pra você ler, pra você conhecer mais os continentes. Então, assim, quando a gente vai ver as coisas, sei lá, no jogo ou na série, Nilfgaard é uma bosta, né, mano? Não tem motivo pra você gostar de Nilfgaard. Mas, cara, se você vai ler ali o que tem de material, Nilfgaard é extremamente organizada, mano. Não tem racismo igual no norte tem. Não tem. O norte é extremamente racista. Pô, a galera é zoada. Mas eles são livres. E Nilfgaard não tem tanta liberdade, mas também não tem tanto abuso da liberdade que é passada para as pessoas, tá ligado? Então, o The Witcher, ele te traz uma coisa justamente assim, e esse livro deixa muito claro, que não é uma fantasia onde tudo vai dar certo o tempo todo, onde as melhores coisas vão acontecer, na verdade... Muito pelo contrário, é mais fácil dar merda. Muito fácil. E os monstros não são os monstros. Nem todos os monstros são as criaturas, né? Às vezes os humanos são piores do que os monstros. E o livro fala isso, e jogando você vai vendo isso também. Eles ressaltam muito, vão falando pra você colocar isso. E é muito legal, porque você se sente realmente ali dentro do universo. Então a gente jogou aí por 1 ano também. Paramos aí a primeira temporada em um hiato. Não voltamos nunca, desde então. Pessoas tiveram filhos. Então, um dos jogadores foi ter uma filhinha, então a gente viu ali que o tempo ia apertar. Mas foi muito legal, cara. Assim, é uma experiência que eu recomendo. É muito legal porque o sistema, acho que era D20? Não, é D10. D10 e o 10 explode, né? Isso. É um sistema muito, muito legal, cara. Que é justamente o D10 e o crítico. Os críticos são explosivos. Então, se você tirar 10, você pode ficar rolando. Roda mais um dado, né? Rolar mais um dado. Se rolar mais um 10... Critou de novo, roda mais um dado. Exato. Mas se você rolar um, aí você rola mais um dado e vai descontando. Críticos explosivos, muito legal isso, porque lá também vem com essa ideia de grau de sucesso, vamos dizer assim, né? Por quanto você executou aquela tarefa bem. Então, assim, se você critou, é muito provável. Você vai tirar 10 mais o resultado do outro dado. Então, é muito provável que você tenha conseguido exercer uma tarefa muito bem. Isso te dá bônus. Isso, inclusive, é muito legal, porque lá o sistema... Cara, você tem feridas de bosta que vão sacanear teu personagem pra caramba. Não, e específicas, pô. Você diz, Exato. Um soco na boca, você perdeu o dente, se você for mago, isso vai dificultar a magia pra conjurar. Exato, cortou a língua. Essa é a parte mais legal, acho, desse sistema. Era muito massa. E dependendo de onde você ia bater, vou bater. Tem a dificuldade específica pra isso, a penalidade. Mas, por exemplo, vou tentar acertar a cabeça do cara. Beleza, é mais difícil, mas se você conseguir, provavelmente tu vai dar mais dano. Ou a ferida que o cara vai tomar vai ser pior, ele pode morrer, vai ficar cego, né? Vai ficar tijolinho, vai cortar o braço do cara, vai ferir algum órgão ali, o pulmão, pô, o cara vai ficar cagado, não consegue correr, não consegue mais lutar tanto. Tinha muito isso, era muito legal. Apesar de, assim, o livro ele precisava ter umas tabelas mais próximas, né?
Eu tive que fazer o meu PDF, eu fiz um pra mim, pra vocês. Lembra? Sim, lembro. Juntando as coisas que tinha que saber, porque é desorganizado no livro, é muito difícil você achar. Tem que ter um guia rápido. Tem, eles precisam fazer. Se não fizeram ainda, tinha que ter um guia rápido de combate. O The Witcher, ele usa também um módulo que é pra... Você pode botar ou não, eu não botei. Mas que são pra discussões, combates verbais. Então, às vezes, você tá numa corte, você tá numa discussão, alguma coisa, você escolhe como... Vou atacar a argumentação dele, vou contra-argumentar. Não, vou fazer graça do cara e sei lá o quê. E isso são ataques que realmente, tipo, tem o seu próprio sistema pra ver quem tá ganhando numa discussão. Eu não usei, porque o combate era complicado, aí botar isso ia ser mais complicado. Mas eles falam que você tem essa opção, o que eu achei muito maneiro, porque muitos jogos às vezes nem abordam isso. Apesar de ficar mais mecânico, né? Essa questão da própria interpretação, da discussão, de às vezes quando você precisa mais falar do que bater, né? Então, nesse sentido, assim, eu preferi não usar. Mas tá legal, tá lá pra quem quer usar. Uma coisa que eu gostei foi também do... criação de personagem. Sim, eu ia querer falar disso. Eles pegam 1 bilhão de características e detalhes que o seu personagem pode ter, de onde ele nasceu, qual cultura, religião, a história de vida dele. Eles fazem todo o trilhar de uma história de vida com você e você vai ganhando coisas a partir do caminho, e isso vai te dando ideias pra você criar o seu personagem, cara. Essa parte do livro é fantástica, cara. Sei lá, seu boneco viveu 30 anos. Aí eles falam pra você jogar, né? Fazer, acho que é X rolls mais as dezenas de vida que o cara tem. Era alguma coisa assim. E aí essa era o quê? Pra ver qual foi o evento marcante do cara e qual era o outcome ali, o resultado da vida do cara naquela dezena. Então, sei lá, dos 20 aos 30, o que teu personagem viveu? O que marcou ele? O que você conseguiu alcançar? O que você tirou disso? Você tirou dinheiro, cara. Você conseguiu, trabalhou muito bem, sei lá o que. Então, tá aqui, ó, teu boneco ganhou mais tanto de dinheiro. Ou não, você conseguiu fazer merda, agora você tem inimigos, cara. Nessa época aí você viveu isso aqui, e agora tem gente te caçando, tem gente querendo ir atrás de você e etc. Ou não, você ganhou um grande amor, que é um dos mais difíceis, mas o cara mais azarado do mundo pra RPG conseguiu, né? Foi mesmo. E tava sempre esse mistério, né? Que a gente nunca viu ela, não sabia se era verdade ou não. Era namorada de outro colégio. Isso. Era tipo Dustin lá no Stranger Things. Isso, exatamente. Porque tem esse negócio, né, no Witcher, o amor verdadeiro mesmo. Será se o Geralt e a Yennefer se amam mesmo? Será se é destino? Será só a amarração da magia e tal? E tem lá uma das coisas mais difíceis de você conseguir, é realmente conseguir encontrar um amor verdadeiro. E o Matheus conseguiu, cara. Foi incrível, assim. Isso, eu vou dizer que por exemplo, eu vou dar o exemplo do personagem que eu acabei criando. O meu personagem, ele nasceu numa família de teatro. Tipo assim, tinha um bando de irmãos, todo mundo trabalhando na trupe. Só que aí os pais foram perseguidos e mortos por um político. Então todo mundo dispersou. Tem a relação com cada irmão. Pra quem cuidou do meu personagem depois disso? Cara, chega um ponto em que eu rolei e eu consegui um lobo de estimação. Foi, mano. O Astra. Que raiva desse lobo. E eu não pensei que ele ia fazer isso. Não pensei. E o Fernando, porque eu quero e tal. Né? E aí, do nada, mano, o cara, tem um lobo. E ele é a coisa... Cara, eu amo o Astra muito, bicho. É o meu pet favorito de play que eu já tive. Era maneiro mesmo. Foi bem maneiro. O personagem Fernando era um médico chatíssimo, mano. Não deixava a galera morrer de jeito nenhum, mano. Mano, ser suporte no The Witcher é muito legal, cara. Eu era um cirurgião treinadíssimo que costurava tudo de todo mundo. Milagreiro. Ninguém morreu na minha mão. E olha que era pra ter morrido mesmo, viu? Porque a galera só tomava... Eu não aliviei, não. Não, teve um momento que ele ia acertar o meu ombro e eu simplesmente perdi a função do meu braço. E aí a gente teve que resolver isso indo atrás de uma bruxa pra ver se a gente conseguia. Exato. Foi maneiro. Que arco bom, cara. Foi o final, foi o último. Foi, mano, que eu fiz a sessão de terror, que eu ficava usando os bots pra botar grito de bruxa, essas coisas do nada, mano. Foi muito legal. Não, e curiosamente o Pedro morre de novo nesse ressuscita. Verdade!
Nossa, tem esse plot do Pedro ainda que vocês não resolveram. Pois É é, verdade. espero que um dia a gente volte. Mano. Vontade de jogar de novo. Pedro só faz boneco e se vira contra o grupo, né? Não, peraí. Inclusive, se você aí quiser assistir essas nossas jogatinas, a gente tem tudo editadinho, pra não ficar chato. Lá no canal do Matheus, Nerd Screen. Exato. Nerd Screen. Lá no YouTube, Nerd Screen, a gente tem essas lives editadas. Talvez a qualidade do áudio não esteja a melhor, É, mas tá lá bonitinho as coisas, né? bonitinho, tá Tá engraçado, muito tá divertido. Que o nome era Temos uma Mula no Grupo, né? E fica aí, cara, a recomendação, porque muitas vezes os livros e sistemas e cenários te deixam solto pra você fazer as suas coisas. E na verdade, cara, quanto mais detalhe tiver o seu personagem RPG, mais vida ele vai ter, mais você vai gostar de interpretar ele, vai ser até mais fácil. Então acho que esse negócio do The Witcher devia ser colocado pra todos os jogos, assim, de verdade. Ó, pega essa tabela do The Witcher, adapta as coisas que tem lá, vamos fazer sentido com esse jogo, com esse cenário, mas vamos rodar aqui as relações do seu personagem, porque, por exemplo, o Fernando, que tinha 1 milhão de irmãos, tinha relação com cada irmão dele, ó, esse aqui gosta, esse aqui não gosta, esse aqui pensa isso aqui de você, esse aqui pensa aquilo, tal, cada um tinha bonitinho, né, Fernando? Tinha até esquecido disso. Tinha. O Jonathan, que era o Jonathan, jogou de Witcher, da escola do urso. Ah, não, inclusive foi maravilhoso, porque como eu nunca tinha jogado The Witcher, eu tinha jogado só, sei lá, a introdução do jogo, 3, né? Nunca li os livros, então eu não sabia ser um Witcher. Então, toda vez que a gente encontra um monstro, eu posso fazer um teste de conhecimento. E aí, Era isso aí também. e aí se eu acertar o teste, né? Aí eu lembro do que eu aprendi, do que eu estudei, e o Miguel me conta, né? As dicas de como derrotar o monstro. Então, nesse caso, foi bom, porque, tipo, eu não pude roubar, sacou? Porque eu realmente não Foi. sabia quais eram as fraquezas dos monstros. Não, e é maneiro porque você tem o conhecimento popular, que é o normal, que a galera pode ter acesso, Ah, verdade. e você tem o conhecimento específico real daquele bicho, e dependendo dos resultados que você vai tirando, você vai adicionando ali, o livro vai te falando, tá, agora você pode falar mais isso, pode falar mais aquilo, isso é maneiro. É muito legal. Apesar de que tem poucos monstros no livro básico, eu achei poucos. Eu vi que depois eles lançaram mais aqui. Tem um aqui do Witcher que é mais 33, Mas assim, ainda é muito bom, ainda é muito legal. Bom, acho que a gente trouxe boas recomendações aí, 3 sistemas. Pra quem não conhecia, a gente já jogou D&D, tá, galera? Porque É claro pode estar que- se perguntando. Quem Jogamos D&D. Quem nunca jogou D&D? Não vamos indicar D&D aqui, né? Porque D&D todo mundo conhece. Não é porque todo mundo conhece, é porque no momento da gravação deste podcast, estamos revoltados porque D&D está saindo do Brasil. Exatamente. Está abandonando a língua portuguesa. E como o tio Gruntá disse, cara, eu duvido que os italianos joguem mais D&D do que os brasileiros. Tem uma comunidade mais forte que de faladores de italiano do que de faladores de português, é isso, entendeu? Eu duvido. D&D é basicamente a Nintendo dos RPGs. Sacanagem, mano. Mas e tudo olha, bem. eu vou dizer que, assim, olha, cuidado vocês que navegam pelos 7 mares, vocês não teriam uma ideia feia de pegar conteúdos dessa marca específica e utilizar para si sem pagar o devido, né? Não façam isso porque tem a OGL, tá? OGL dá pra traduzir ali pro português se a comunidade quiser. Então não façam isso. Façam do jeito correto. Univos D&D Players contra a indústria. É isso. Contra o D&D. Então, não vamos falar de D&D aqui só por conta disso. Mas, cara, jogamos muito D&D. Jogamos muito em Forgotten Realms. Eu mesmo joguei mais em Forgotten Realms, que é o cenário básico do D&D, né? Agora é o cenário básico. Joguei já em Chult também, que acho que nem muita gente vai pra Chult, mas é maneiro também. Mas é dentro também dos Forgotten Realms ali, né? Dos Reinos Esquecidos. E D&D, cara, famoso, né? Baldur's Gate, o filme do D&D, enfim, né? Então tá aí, você muito provavelmente que tá aqui conhece D&D. Nossos queridos amigos aqui do RPG Next já jogaram muito D&D, né? Os Tarrasques na Botas aí, a maioria foi de D&D, se eu não estou enganado. Então tem muito D&D aí, provavelmente você já conhece, então a gente quis trazer coisa nova. Tem o que também que a gente já jogou? Vampiro. Vampiro. O Jonathan ainda não, mas eu e o Fernando já. Vampiro muito legal, cara.
Vampiro é um muito jogo, doido. É um jogo, assim, mais político. É um jogo mais tenso. Mais interpretativo. Muito. Cara, ele é bem mais pesado, porque assim, o vampiro e todo o World of Darkness, o que é o World of Darkness? É o mundo das trevas, que é o universo onde o vampiro se passa e você tem vários tipos, né? Você tem vampiro, vampiro o quê? A máscara, Uhum. que o objetivo é você manter a máscara. O que é a máscara? É o véu, que deixa os vampiros escondidos, que não deixa os humanos conhecerem o mundo mágico. Então, essa é a regra mais sagrada dos vampiros. Você tem lobisomem, o sei lá o quê? O Apocalipse. O Apocalipse, os lobisomens são tipo os guardiões espirituais. Alguma coisa assim, são tipo xamãs. Você tem mago, a queda, é a queda, né? A Ascensão. A ascensão. É demônio que é a queda, né? Eu acho que é. Então tem isso, tem vampiro, tem lobisomem, tem mago. Tem múmia, tem fada, tem fantasma. E tem o dos caçadores, né? Que esse aí eu ainda tenho interesse. Caçadora Revanche. Que é justamente os humanos que ficaram sabendo e vão ir atrás. Então assim, tem todo esse mundo das trevas. Acho que o mais famoso é o vampiro. A ideia do jogo é, que merda, mano, eu sou um vampiro, entendeu? Olha que bosta eu sou obrigado a fazer. Não é emo, mas é quase lá, entendeu? É que bosta, eu tenho que contemplar a besta dentro de mim, que sei lá o que, e você lutar pra manter sua humanidade. Ou assim, se você quiser jogar também pra se entregar na loucura também, mas você não é um cara gente boa, né? Enfim. É verdade. É A mecânica da humanidade que você vai ganhando ou perdendo, que vai refletindo no seu personagem, o quanto que ele ainda tá próximo da consciência humana, o quão frio, quão morto ele está se tornando, assim, tanto de forma mecânica como interpretativa. É muito, muito legal. Esse é um sistema muito mais voltado justamente para essa questão de narrar resultados do que tão necessariamente numéricos. Apesar de ter, né? Isso. De ter as coisas lá de sucessos, esse aqui também é um D10 que você tem sucessos e fracassos, né? Uhum. Então você mede por isso. Quão bem você fez algo, se conseguiu, não conseguiu. É um jogo muito político. Diferente dos jogos que a gente tem que sair na mão. Quando o vampiro sai na mão é meio perigoso. Você tá fazendo de tudo pra não ter que sair na mão. Exato. Fica aí a recomendação. O que mais? A gente tem mais algum? Cthulhu? Cthulhu é um dos clássicos, né? Sistema e cenário, né? Acho que de terror realmente é o melhor, talvez, né? Que tem. É muito bom. Fernando, então, como mestre. Pra mim é o exemplo matriz do que é um sistema ligado com a jogabilidade com a narrativa, sabe? É um sistema de terror, então tudo está tentando te matar o tempo inteiro. Saca? A gente falou no Vampiro você não quer evitar porrada, no Cthulhu você tem medo de olhar pra frente, tá ligado? É tipo isso mesmo. Assim, é voltado pra investigação e você tem os mistérios e, é claro, os mitos de Cthulhu, né? Um universo muito criativo, um jeito muito interessante de trazer horror. Essa ideia do horror cósmico, né? Da insignificância humana perante a grandeza do universo. Pegando essas coisas bem existenciais e colocando ali no microcosmo de 1920 a 1930, né? Sim. E você tentando descobrir por que aquelas pessoas sumiram no museu e por que tem tanto tentáculo em todo lugar. Cthulhu foi o único que eu mestrei além de Mutantes. Uhum. Gostou? Gostei demais, nossa. Ele é fácil de aprender. Eu nunca mestrei, só joguei, mas é maneiro jogar. Dá pra falar muito mais, fazer muitos outros episódios sobre cada um desses também. Mas ó, eu vou deixar uma recomendação aqui de um que eu não joguei, mas que eu vi, tive interesse, infelizmente não consegui ainda, não tive a oportunidade. É City of Mist. Por quê? Porque ele tá ligado ao Mutantes que a gente falou aqui, então é RPG de super-herói. Só que uma coisa que eu achei bem legal lá, diferente, é o quê? Que o seu super-herói ele está ligado a tipo uma lenda. Por exemplo, o Gandalf, que é um negócio do filme. Mas o Gandalf pode ser o seu acho que o nome não é patrono lá, cara. Mas entenda, tipo o seu patrono. O ser Gandalf, o conceito que foi gerado, sei lá, por um personagem do filme, é quem imbui o seu personagem com poder e meio que você agora é aquilo, entendeu? E tá ligado o desenho do Homem-Aranha antigo que tinha a Madame Teia? E aí meio que, tipo, tinha essa ligação, essa representação. Não é Madame Teia do hoje não, tá, gente? Do filme aí não. É do desenho antigo. Uhum. Então, aí tem tipo isso. Então, por exemplo, o Fernando que fez o Chapolin Colorado, ele seria o Chapolin Colorado. A figura do Chapolin Colorado, sei lá, não é entidade, mas é quase isso. Seria quem daria os poderes pro Fernando, entendeu? A voz da astúcia lá do personagem dele
faria isso. Então, sei lá, você quer ser Homem-Aranha, então é justamente esse Homem-Aranha que foi criado a partir dos filmes e quadrinhos, ele transcendeu e agora é uma representação e ele te escolheu e você é como se fosse um bastião disso, sacou? Então esse City of Mist, ele tem essa pegada que eu achei muito maneira. É diferente, né? Uma coisa diferente aí que eles trouxeram pra inovar dentro de coisas que já existiam. Então achei muito massa isso aí. Tem um negócio, um RPG chamado Reinos de Ferro. Verdade. Que é uma fantasia steampunk com um cenário próprio e um sistema intrincado de jogabilidade, de combate. Que a gente também comprou. A gente também comprou, exato. E tem uma mistura de magia com tecnologia, né? A mecânica e a necrotécnica. E assim, é muito legal. E tem uma coisa nesse cenário, uma classe de jogador que você pode ser, que é Mago Pistoleiro. Eu li essas palavras em 2016, 17, aleatoriamente, e eu estou obcecado desde então. Foi 2018 pra 19 que você tentou me manipular pra eu mestrar Reinos de Ferro quando era minha vez de escolher o que a gente ia jogar. Mas eu tinha achado o livro antes. Só não tinha comprado. Não, mas ó, o Fernando, ele me presenteou com esses livros, né? Só que eu já tinha do pegado o Neida. The Witcher. Eu já tinha pegado o The Witcher, né? Pra gente jogar. Mas vamos jogar, Fernando. Vamos, eu tô com os livros aqui, eu vou ler. Vamos ver se a gente traz aí uma... Nem que seja uma one shot, né, cara? E uma free shot do Fernando. Amigos, obrigado por terem nos ouvido até aqui. A gente recomendou um pouco, falou um pouco das nossas experiências. Se vocês gostaram, ficaram interessados, pesquisem. Tem muito mais coisa. Infelizmente a gente também não teve muito tempo ainda disponível para parar e conhecer todos os sistemas que a gente queria, os cenários. A gente podia recomendar vários aqui. Mas se você gostou de alguns do que a gente citou, vai atrás, conhece, né? Tenta fazer uma mesa, faz uma one shot aí. Vocês podem gostar, né? E ser algo aí que fique querido no coração de vocês, criarem histórias aí para compartilharem com os seus amigos, criarem novos amigos a partir disso. E é isso. Contem pra gente também, né? Quais cenários e sistemas vocês recomendam, que a gente não falou aqui, mas que a gente poderia falar. E se vocês tiveram experiências também com esses que a gente falou aqui, mandem pra gente, que aí a gente vai estar lendo os e-mails de vocês nos próximos episódios. E vocês podem ajudar outras pessoas a conhecerem outros sistemas, outros cenários, contar as histórias de vocês aqui. A gente vai ficar muito feliz lendo, conhecendo e, bom, sabendo também se a gente ajudou alguém a descobrir alguma coisa nova que fez bem pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado deste singelo programa que foi feito com o coração, com muito carinho, com muito amor. Se você não gostou, vai ter que engolir a gente, porque a gente vai continuar aqui, tá bom? Um beijo, um abraço e boas rolagens de dados, né?